Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos das emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. Exemplares das emendas serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O excelentíssimo senhor senador Eduardo Gomes fará a leitura dos autógrafos das emendas constitucionais. Emenda Constitucional número 123 de 2022. Altera o artigo 225 da Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis. Inclui o artigo 120 no ato das disposições constitucionais transitórias para reconhecer o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais delas decorrentes. Autoriza a União a entregar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal, que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias sob prestação de serviço e de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, aos produtores e distribuidores de etanol hidratado. Expande o auxílio gás dos brasileiros, do que trata a Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, e institui o auxílio para os caminhoneiros autônomos e expande o programa Auxílio Brasil, que trata da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e institui auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público. Brasília, 14 de julho de 2022. Assino neste momento, juntamente com o deputado Arthur Lira, presidente da mesa da Câmara dos Deputados, as emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. Gente, essa cerimônia ela é cheia de protocolos. Vocês vejam a pasta utilizada, tem o brasão da bandeira do Brasil, da República Federativa do Brasil, né? Por quê? Porque há uma mudança na Constituição, na Carta Magna. Então, a promulgação ela é feita pelo Congresso, que é também um guardião da Constituição, o único que pode aprovar mudanças na nossa legislação. Ela é feita numa sessão, tem toda uma solenidade. Por isso, porque foi feita uma mudança na Carta Magna, uma mudança na Constituição, e isso aconteceu em tempo recorde, né? Num a toque de caixa, uma PEC que alterou a norma de modo a que o Bolsonaro pudesse fazer uma coisa que a legislação proíbe, que é jogar, proibia, agora não mais, foi promulgada. Vamos ouvir, eu acho que ele vai... Encerrou a sessão? Não, deixa eu ouvir um pouquinho. Do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgadas as emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, senhoras deputadas e senhores deputados, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores ministros de Estado, demais autoridades, senhoras e senhores que se fazem presentes ou que acompanham de forma remota esta sessão solene do Congresso Nacional. É com enorme satisfação que anuncio a promulgação pelas mesas das duas casas deste Parlamento de 3 importantes emendas constitucionais. A primeira delas é a emenda constitucional número 123 de 2022, que altera a Constituição Federal para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis e para reconhecer o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços internacionais dos combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes, bem como autoriza a União a entregar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal que outorgarem créditos tributários de ICMS aos produtores e distribuidores de etanol hidratado, expande o programa Auxílio Gás dos Brasileiros, institui auxílio para caminhoneiros autônomos e para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público e, por fim, expande o programa Auxílio Brasil. A emenda constitucional número 123 é fruto da aprovação da proposta de emenda à Constituição número 1 de 2022, que teve como primeiro
signatários o senador Carlos Fávaro, do PSD do Estado do Mato Grosso, e o senador Alexandre Silveira, do PSD do Estado de Minas Gerais, e da proposta de emenda à Constituição número 15, que teve como primeiro signatário o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Estado de Pernambuco. Desde já, saúdo em nome deste Congresso Nacional o ardoroso trabalho empreendido por esses nobres senadores. A emenda que ora promulgamos visa amenizar para a população brasileira os nefastos efeitos sociais e econômicos advindos do processo inflacionário observado nos últimos meses em quase todos os países do globo. Processo que encontra suas raízes na elevação recorde dos preços dos combustíveis, sobretudo em razão do conflito atualmente travado entre Rússia e Ucrânia, bem como na lenta retomada das cadeias de distribuição e logística mundiais, que foram duramente afetadas pela pandemia da Covid-19. A gravidade e a urgência da conjuntura socioeconômica enfrentada pela maioria do povo brasileiro demandavam uma rápida resposta por parte do Poder Legislativo. Pesquisa realizada pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social revela que mais de 11 milhões de brasileiros passaram a situação de pobreza no ano passado, elevando para 47,3 milhões, 22,3% da população, o número de brasileiros que se encontravam nas zonas de pobreza ou de extrema pobreza ao final de 2021, o maior percentual em 10 anos. Não poderia o Congresso Nacional permanecer omisso diante de números tão desalentadores e, com efeito, não permanecemos. Apesar de tratarem-se de propostas de emenda à Constituição, que pela sua própria natureza e por prescrições constitucionais e regimentais exigem uma apreciação mais longa e meticulosa pelo Parlamento, as matérias tramitaram com celeridade em ambas as casas, permitindo a promulgação da emenda delas oriunda ainda na primeira metade da sessão legislativa em curso. Tendo em vista a complexidade dos assuntos que as propostas visavam enfrentar, seus textos foram alvo de diversos ajustes e melhoramentos, tendo sido relatados no Senado Federal pelo senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, e pelo senador Fábio Garcia, do União Brasil do Estado do Mato Grosso, brilhantes congressistas a quem saúdo efusivamente. Apresentados os pareceres das proposições foram aprovadas pelo Senado no mês de junho, praticamente pela unanimidade de seus membros. Na Câmara dos Deputados, a tramitação das propostas foi ainda mais célere, tendo ambas sido aprovadas conjuntamente em 13 de julho de 2022, menos de um mês após o recebimento dos autógrafos do Senado Federal. Parabenizamos o relator das PECs na Câmara dos Deputados, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Estado do Ceará, bem como o presidente Arthur Lira, pelo empenho imprescindível à viabilização do concerto político necessário, não apenas a apreciação das propostas, mas a aprovação em tempo recorde. O texto final adotado por este Congresso Nacional altera o artigo 225 da Constituição para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis e acrescenta o artigo 120 ao ato das disposições constitucionais transitórias, reconhecendo o estado de emergência nacional até o final do ano de 2022 e autorizando a abertura de créditos extraordinários para a adoção das seguintes medidas de mitigação dos efeitos da crise: aumento mensal de R$ 200 nos valores recebidos pelos beneficiários do Auxílio Brasil, totalizando uma parcela mensal de R$ 600 até o final do ano, até o limite de 26 bilhões de reais. Concessão de parcela extraordinária bimestral do auxílio gás dos brasileiros, no valor de 50% do preço do botijão, até o limite de 1 bilhão e 50 milhões de reais. Concessão de auxílio aos caminhoneiros no valor mensal de R$ 1.000 até o limite de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Aporte financeiro à União, aos estados e municípios para custeio da gratuidade de idosos no transporte coletivo urbano, no valor de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Entrega de auxílio financeiro aos estados que outorgarem créditos de ICMS equivalentes para os produtores ou distribuidores de etanol, no valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Auxílio financeiro aos taxistas até o limite de 2 bilhões de reais. Suplementação orçamentária de 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil. Permissão para fixação de alíquota zero na tributação da gasolina, desde que estendida ao etanol hidratado. Com tais medidas, objetiva-se combater em diversas frentes os efeitos inflacionários suportados pelos brasileiros, seja aumentando diretamente a renda das parcelas mais vulneráveis e mais afetadas da população, seja reduzindo os custos atrelados ao preço dos combustíveis, atingindo assim toda a cadeia nacional de distribuição, concentrada na matriz rodoviária. No total, serão cerca de 41 bilhões de reais dispendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da presente emenda, esforço esse que não poderia
poderia passar sem o reconhecimento do Parlamento. Caberá ao Poder Executivo agora a complexa tarefa de gerenciar a implementação das referidas medidas legislativas e constitucionais. Reitero as congratulações aos senadores Carlos Fávaro e Alexandre Silveira, primeiros signatários da PEC 1 de 2022, do senador Fernando Bezerra Coelho, relator da PEC 1 no Senado Federal e primeiro signatário da PEC 15 de 2022, ao senador Fábio Garcia, relator da PEC 15 no Senado, ao deputado Danilo Forte, relator na Câmara dos Deputados. Você vai seguir acompanhando essa cerimônia que marca a maior ofensiva do governo Jair Bolsonaro a 2 meses da eleição sobre o público que domina a fatia de eleitores no Brasil, os que ganham até 2 salários mínimos, no Expresso com a Elisa Vecchi. Até amanhã, boa noite.